Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que estão me acompanhando pelo meu canal no YouTube, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Sempre convido aqueles que não se inscreveram, né, que eu faça. Nós temos lá um conjunto enorme de vídeos, tem excelentes entrevistas, né, e ative as notificações que avisam as novas postagens, utilize a parte dos comentários, coloque like no que vocês gostaram. Bem, fazendo um balanço hoje do dia, né? Teve a reunião, a entrevista coletiva com todos os ministros e nitidamente o ministro Mandetta se sentindo desconfortável. Mais ainda quando falou o Nix Lorenzoni, que é um traidor, que é aquele que estava sabotando a sua permanência no ministério numa conversa com o deputado Osmar Trevas, né? E os dois fazendo uma conspiração para retirar o Mandetta. Estava presente lá nessa entrevista coletiva com o Braga Neto, o Tarcísio, puseram bastante ministros deles. Claramente o sentido é de diluir a presença do Mandetta, isso está na cara, né? A própria TV Brasil, na segunda parte da entrevista, que vem as respostas dadas pelos técnicos do sempre secretário-geral, etc., tal como todos os dias, outro da Vigilância Sanitária e a presença do ministro da Saúde, também em certo momento tirou do ar. Então o sentido é bem claro, há uma tentativa de esvaziar nessas reuniões a presença do ministro da Saúde, né, no sentido de diminuir sua presença até um momento que deve ocorrer logo. Ele só está tendo dificuldades de encontrar um outro nome para ficar à frente do Ministério da Saúde. Estou me referindo ao Bolsonaro. Ele está com dificuldades de encontrar o nome, porque o Osmar Trevas, que seria uma possibilidade, eu vou retomar outra vez, o Osmar Trevas é uma das figuras mais terríveis da história recente do Brasil, porque nós estamos falando de vidas, de milhares de brasileiros que uma ação irresponsável pode levar à morte, portanto é uma coisa gravíssima. O Osmar Trevas está fazendo de tudo junto à família Bolsonaro, porque nós vivemos um momento único na história do Brasil republicano, que é uma família, não é um indivíduo, não é uma família que está dominando o poder. Então ele está se aproximando dos filhos, fazendo todo o esforço junto aos filhos do Bolsonaro e o gabinete do ódio, ao extremismo ultradireitista, para tentar se cacifar para ser ministro da Saúde, que é o sonho dele, como se ele fosse um brilhante, né, gestor da área, tivesse experiências fantásticas, fosse conhecido no Brasil internacionalmente. Nada disso, é um pobre coitado, né, mas que conspira contra o Brasil, junto com aquela caterva, aquela malta que está em torno do psicopata que ocupa o Palácio do Planalto. E notem, quando o psicopata fala pouco, parece que as coisas andam. Quando ele realmente representa seu papel e exerce o seu papel nocivo, criminoso em relação à gestão da coisa pública, aí desanda. Então hoje, aparentemente, foi um dia relativamente calmo, porque nós vemos uma situação anômala, absurda, né? De um lado, temos a crise sanitária mais grave da história do Brasil, com efeitos econômicos tenebrosos, ninguém consegue estimar, as notícias são extremamente preocupantes, voltaremos a isso daqui a pouco, né? E fica essa briga do presidente da República com o ministro da Saúde. Se ele não quer o ministro da Saúde, não tem nenhum problema, ele demite e coloca outro. Mas ele tem dificuldades de achar alguém. Por quê? O sinal para a sociedade da saída do Mandetta vai ser muito ruim e também especialmente para a científica no campo médico, entenda-se. E ele tem dificuldade para conseguir encontrar um nome. Então ele se resguarda momentaneamente. Mas como um psicopata que ele é, né, ele vai preparar para dar o golpe que deve ocorrer provavelmente até nessa semana. E os jornais falam coisas engraçadíssimas, agora aqui também pela internet, dizendo que não caiu bem a entrevista que o Mandetta deu ao programa Fantástico, uma enorme bobagem, né? O que ele falou no Fantástico, ele já tinha dito inúmeras vezes. Mas não era bom ter dado entrevista para a Globo porque o presidente não gosta da Globo. Quer dizer que o presidente determina, vai dar entrevista por quê? Para o Siqueira Júnior? Para o Datena, para algum programa policial, né? Porque ele só gosta desse tipo de programa, de programas policiais, né? Programas ultrapopulares por ratinho, programas que desinformam. Programas que desinformam a população, né? Aí ele estava falando no Fantástico que as perguntas colocadas foram colocadas de forma correta, jornalisticamente correta, e ele as respondeu com absoluta tranquilidade. Quer dizer, transformar a entrevista num motivo que levaria o Bolsonaro, portanto ele tem suas razões para demiti-lo, isso é uma bobagem, é assumir o discurso do psicopata. O psicopata vai demiti-lo, isso está certo. Insisto, falta um nome, eles vão achar um nome, né?
de alguém que vai se prestar a servir a esse governo criminoso. Governo criminoso que coloca em risco a vida de 210 milhões de brasileiros e a nossa economia. E aí é interessante lembrar alguns fatos, eu vou tentar sintetizá-las assim o mais rápido possível. As notícias da OMS, que o Covid-19 é 10 vezes mais letal que o H1N1. 10 vezes mais letal. Mesmo assim, o Osmar Trevas, que hoje é o grande conselheiro na área de saúde do Bolsonaro, diz que não é nada. Gente vai morrer no Rio Grande do Sul, muito mais gente pela gripe de inverno, diz ele, do que por causa do Covid-19. 10 vezes mais letal que o H1N1, a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Ele disse no UOL ontem algo criminoso, Osmar Trevas, que já tinha terminado a curva do crescimento. Inclusive, ele achava que já tinha terminado no dia 8 de abril. 8 de abril foi quarta-feira. Só que os dados conspiram contra ele, né? Os dados conspiram contra ele. Só hoje morreu 204, né? O novo recorde. Então veja nas mãos de quem nós estamos, do Bolsonaro e do Osmar Trevas, e de toda aquela caterva que cerca o presidente da República, uma caterva, uma malta, né, terrível, que conspira contra o Brasil. Ele disse, olha no UOL, que o ápice deve ter sido o dia 8 de abril. Não para de crescer, hoje bateu o recorde, 204. Então, e ele disse que a epidemia terminaria em maio. Como é que ele acha, como ele faz essas afirmações absolutamente anticientíficas, né? Veja que a França, o presidente da República, Emmanuel Macron, que diferença, né? Quando a gente vê o Macron falar e vê o Bolsonaro, né? Parece que são de planetas distintos, né? Tudo é distinto, né? O Macron estendeu até o dia 11 de maio, e lembrar que começou dia 16 de março o isolamento, e lá isolamento mesmo social, né? E já teve a França 14 mil mortos, 14 mil. No caso do Brasil, são 1.532, portanto, aproximadamente aí cerca de 10% do pouco mais, né, do que teve até hoje na França, né? E está chegando a epidemia, ela se aproximando. E o Bolsonaro disse naquela live patética de domingo, live evangélica, com uma senhora, esposa de um animador de televisão, senhora, tudo patético, umas figuras grotescas, que eu fico imaginando onde eles estavam, essas pessoas. Essa gentalha estava onde? Estava aí, só que essa gentalha não tinha poder. E o processo eleitoral de 2018 e a desmoralização das instituições com as corrupções de Mensalão e Petrolão catapultou essa gentalha ao primeiro plano da cena política. Aí é necessário a gente compreender como é que essa gentalha está aí. É por causa do Mensalão, é por causa do Petrolão e da desmoralização das instituições. Fez com que essa gentalha tivesse poder, porque voz eles tinham, mas estavam relegados a plano secundário, estavam no fundo da cena do teatro político, não tinham poder, mas essa gentalha hoje tem, além de tudo, tem poder, mas são ignorantes. E na live evangélica disse o Bolsonaro que o vírus estava indo embora, a expressão dele. Indo embora, ele disse isso no domingo. Hoje é terça-feira e batemos o recorde e vai continuar subindo, porque todas as estimativas mostram isso, de um aumento, vai começar a crescer em progressão geométrica, essa é a tendência, o número de casos, né, de infectados e o número de óbitos, e o sistema vai entrar em colapso, vai colapsar em algumas cidades. Esse é o cenário, porque não há profissionais, inclusive de saúde, suficientes para atender, não há equipamentos, não há profissionais de saúde. Portanto, a situação é muito grave, mas em Brasília a impressão que dá é que tudo se resume à batalha ideológica, à discussão de uma narrativa e à politização do coronavírus. E ele faz tudo, porque é o universo que é dele, de um psicopata, de um doente, como é o Bolsonaro, ele não consegue discutir a situação real, concreta, porque exige estudo, reflexão, é necessário ouvir, dialogar, compreender e buscar uma visão de totalidade. E ele é um doente que não consegue transitar nessa área. Para ele isso é impossível. E esse psicopata faz coisas incríveis, né? E quem o serve tenta ser assim o mais lacaio possível. Ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta, que foi, lembra? Pegou a nave Soyuz, a russa, para quê?
no governo Lula. Em termos científicos, que ajudou a viagem do astronauta? Mas o astronauta com aquilo se catapultou no mundo das palestras e depois virou ministro. Ele não conhece de ciência e tecnologia, né? Da área de ciência e tecnologia do Brasil, ele não conhece nada. E é um incapaz, na hora que o Brasil precisa de gente capaz. E tem o astronauta que vende travesseiro. Bem, o astronauta, o vendedor de travesseiro, estava nos jornais de hoje, mandou uma mensagem, colocou lá no Twitter, lá o endereço do Carlos Bolsonaro, né? Porque ele proibiu o Marcos Pontes, que estava tudo certo por determinação do psicopata que ocupa a presidência, a geolocalização, que permite você descobrir aonde tem as concentrações, sem violar o sigilo telefônico. Isso é importantíssimo para você combater e para permitir que mantenha seu isolamento social, que é condição sine qua non para a não expansão do vírus, como todo mundo sabe. Tendo em vista que não há remédio, já a cloroquina tem notícias terríveis de uso e efeitos extremamente negativos hoje, basta acompanhar o noticiário agora já do final da tarde, começo da noite, né? E também porque não há vacina, como todo mundo sabe, então é necessário isolamento. Quando o presidente Macron faz isso na França, faz isso porque é mal? Não, porque isso é necessário. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas em isolamento mesmo, né? Mas aqui na terra descoberta por Cabral, em Pindorama, onde tem um psicopata na presidência, os aios, né, que cercam o psicopata querem servi-lo, e esse quer servir ao doente do vereador, que é um doente aquele rapaz tem que ser tratado urgentemente, né? O tal de Carlos, vulgo Carlúcio, bem, ele mandou avisando, olha, eu acabei já, não vai ter geolocalização não. Pô, mas isso é fundamental, eles conspiram contra o Brasil, um negócio assim inacreditável quando você vê isso, né? Eu vi um presidente do Instituto Chico Mendes. É incrível, um cidadão, presidente do Instituto Chico Mendes, de biotecnologia, né, de conservação da ciência da natureza, algo importantíssimo, o Instituto Chico Mendes, o cidadão que o Bolsonaro colocar lá, ele está tomando agora a hidrocloroquina, né, ou hidroxicloroquina, melhor dizendo, porque o Bolsonaro mandou. Ele está tomando porque o Bolsonaro mandou, o Bolsonaro é médico, e o cidadão que está lá, olha a loucura que nós vivemos. Nós vivemos num cenário kafkiano, diria o Weintraub, kafkiano. Para ele é Kafta, não é Kafka. Ele resolveu tomar cloroquina. Pô, todo mundo dizendo, toma cuidado, isso é ambiente hospitalar, tem efeitos colaterais terríveis, né? Problema no coração, problema de cegueira, tem 1000 problemas. O cara está dizendo com a maior tranquilidade, estava lendo aqui, não, eu estou tomando o que o Bolsonaro mandou. Olha que ponto, onde estava essa gentalha? Essa malta, essa caterva. Esse pessoal hoje tem instrumentos de poder, isso que é uma coisa assim, né? Na nossa história republicana já tivemos situações complicadas. No começo da República, o Deodoro dá um golpe de Estado, fecha o Congresso, 2 semanas depois ele é derrubado, reabre o Congresso. Tivemos momentos complicados durante a República Velha, como também nas rebeliões tenentistas da década de 20, problemas depois de ditaduras, momentos difíceis, complicados, né? Mas não tivemos nenhum momento igual a esse. Porque nós estamos vivendo a maior crise sanitária da nossa história, a crise econômica, porque agora estava toda a discussão econômica que está tendo no mundo, na imprensa internacional, que essa crise pode ser superior à de 29, foi a maior crise da história do capitalismo. Não sei se será ou não, ainda é cedo para dizê-lo, mas que vai ser gravíssima, vai. As estimativas é que aqui no Brasil a recessão deve ser de -5 ou -6%, portanto as maiores da história, superando um ano do governo Collor e um ano do governo Figueiredo, que teve 4,1 negativo, outro 4,3. Portanto, é uma coisa assim terrível, né? Em termos de, então você soma crise sanitária, crise econômica, a tensão entre os poderes, está claro que é uma tensão, né? Entre os poderes, a irresponsabilidade do poder executivo, né? O Weintraub é uma das coisas mais terríveis, Ernesto Araújo, tudo isso, e podemos ter aí que é o nó górdio da questão, quem está insistindo nisso, vai ter uma convulsão social. É isso, para isso que nós estamos caminhando, na hora que nós tivermos cadáveres sendo empilhados nas calçadas. Alguém vai dizer assim, exagero, veja Guayaquil.
Veja agora Nova York, como estavam sendo enterradas as pessoas em Nova York, uma loucura, né? Vocês estão acompanhando as imagens, estão aí, né? Um negócio assim inacreditável que está ocorrendo. Isso nos Estados Unidos, que dizia que tinha tudo, que era um sistema maravilhoso, é maravilhoso, nós estamos vendo. Então é uma situação aqui terrível, né? Que nós estamos acompanhando, vendo, assistindo, extremamente preocupante, porque há uma irresponsabilidade por parte das autoridades federais. Nota-se ontem e hoje ficou evidente nessa reunião, na entrevista coletiva, que os militares que estão lá, os generais, tentam dar alguma racionalidade. Você percebe claramente que o Braga Neto está tentando pôr ordem no meio campo, lá, usar uma linguagem futebolística, está tentando pôr ordem, tentando dar uma racionalidade. Mas como é possível dar uma racionalidade? Eu não tenho um irracional na presidência da República. Não tem jeito. É uma contradição antagônica. Antagônica. Porque esse homem, na hora que os cadáveres começarem empilhando, ele não vai saber o que fazer. Ele vai o quê? Vai se ajoelhar e começar a orar? Como ele já fez recentemente, com aqueles pastores picaretas que vão lá na saída do palácio. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Né? Vai chamar quem? O outro pastor da televisão picareta que disse que era tudo Satanás, lembram que bastava que era Satanás, que quem estava na igreja dele, né? Que é uma questão que nós temos que resolver, entregar televisão a igrejas, isso não é Estado laico. Nós temos de enfrentar a questão do Estado laico, que é a nossa Constituição de 88. Essa é uma das questões pós-coronavírus. Não podemos deixar com esses picaretas, como esse picareta da televisão, né, que dizendo que era tudo Satanás. A questão está colocada e o presidente não sabe o que fazer. Ele não sabe, ele pensa que o coronavírus é um mosquito. Lembra o exemplo da lotérica? Ele falou, não, vai abrir a lotérica assim, coloca vidro blindado e o coronavírus não passa. Ele acha que é um mosquito. Ele não entendeu o que é o coronavírus. Aí você fica imaginando, se agora, hoje, que a curva está subindo, só o Osmar Trevas que acha que não, os dados estão mostrando, e é uma subnotificação, registra. Vai começar a ver colapsar o sistema de saúde em várias capitais do Brasil. E cidades importantes. O que vai acontecer? Vai começar vai ter choques na porta dos hospitais. A partir de segunda-feira é possível que em São Paulo a situação, tudo indica, que pode colapsar o sistema de saúde. Pode. Essa é uma possibilidade pela rápida evolução dos casos. Nesse cenário, onde está o presidente? Como é que ele pode nos liderar? Como é que ele pode, no momento da gravidade da epidemia, como é que ele pode liderar o Brasil pós-coronavírus? Em que nós vamos ter de repensar a saúde pública, que vai ser uma questão chave, né? O papel do Estado, vai acabar aquele lenga-lenga, né? de liberal na economia conservador nos costumes, chega dessa bobagem, o Estado é essencial. Vi da Inglaterra que o Boris Johnson teve de agradecer ao sistema público de saúde inglês, teve de agradecer ao sistema público de saúde inglês que o salvou. Aquele sistema público está sendo destruído pelos conservadores desde a era Thatcher. Né? Então, você acha que o Bolsonaro tem condições de repensar a questão da saúde pública, repensar o papel do Estado, repensar ciência e tecnologia, que é fundamental, que nós não temos, né? Vai ser com esse astronauta que vem de travesseiro, né? E a educação vai ser com o impressionante, com ser ministro da educação, aquele que faz piadinha com a turma da Mônica sobre a China, vai ser com o Ernesto Araújo, né? Que não sabe falar. Na entrevista ao Poder 360, quando perguntado sobre o marginal da Virgínia, que é o seu orientador, ele não sabia responder, gaguejar. É com esses. E principalmente, nós vamos reconstruir nosso país com um psicopata ignorante, ocioso, que não trabalha, que não estuda, que não conhece nada de administração pública, nada de Brasil. Com o Bolsonaro na presidência, é claro que não. Aí fica a questão. O que nós vamos fazer? Porque o coronavírus está chegando em maior escala. É como se fosse um exército. Está chegando a vanguarda. A vanguarda é esses que estão morrendo agora. O grosso do exército do coronavírus não chegou. O grosso do exército do coronavírus está chegando a partir da semana que vem. E vai ter um efeito devastador. E o que nós faremos? Justamente sobre essa questão, sobre o que nós faremos com a chegada do grosso do exército, né? É como se fosse agora a vanguarda, os paraquedistas estão pulando, etc, estão preparando, estão colocando as pontes, e o coronavírus está chegando. E aí vai atacar os grandes centros urbanos, né, que tem problemas de saúde gravíssimos, saneamento básico é um horror, né, no Brasil, como todos nós sabemos, né? Como é que vai ser? Aí nós vamos ter esse cidadão fazendo o quê, né?
Ele vai ser o caos. Nós podemos ter problemas de saques, porque vai faltar comida, vai faltar dinheiro para comprar comida, né? Então, nessa situação, com essa equipe governamental, que eu já citei alguns deles, tem outros, horrorosa, a Damares, é patética. Eu fico olhando a Damares ontem, eu falei, aonde estava a Damares? Estava lá na lata de lixo da história. Essa Damares tem poder, ela é ministra, essa senhora. Olha que momento baixo nós chegamos. É ou não é baixo? Nunca na história da República tivemos isso, né? E olha que nós já tivemos uma má sorte nos últimos momentos, nas últimas décadas da história do Brasil. Mas igual essa caterva, não. E um psicopata na presidência. E o Brasil pós-coronavírus? Como é que nós vamos nos reposicionar no mundo? Porque vai ser outro mundo. Nós vimos o papel que a China tem. E os Estados Unidos dependendo da China agora. A Europa dependendo da China, né? A China vai sair, pode ser, conversando com um amigo hoje, ele estava até lembrando, como o final da Primeira Guerra significou o início do auge dos Estados Unidos no mundo, né, com a decadência das potências europeias, né, a Inglaterra, a França, fundamentalmente, e os Estados Unidos que emerge como uma grande potência mundial, pode ser que o coronavírus, essa guerra, né, com aspas, vai ser a China. A China vai exercer esse papel mundial. Como é que nós vamos nos reposicionar? Fazendo palhaçadas como o Weintraub e deixa a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, de cabelo em pé? Ou as palhaçadas do Bananinha, ou do Ernesto Araújo, ou de toda aquela quadrilha que cerca o presidente da República, né? Aquele gabinete do ódio, ou com as declarações do psicopata Bolsonaro? Como é que nós vamos nos reposicionar? De que forma aqui no Mercosul, com a União Europeia, com a China, né? E os Estados Unidos? E se o Trump perde a eleição? É provável, pode perder, porque ele foi irresponsável. Se o Biden tiver um pouco de competência, ganha as eleições. E aí? Como é que vai ser a nossa relação com os Estados Unidos? Já que ele disse que era amigão do Trump, o Trump que roubou os respiradores que vinham para cá, né? Como é que vai ser? Vocês já pensaram nisso? Pensem, que é uma questão estrutural. Quer dizer, a gente sai dessa discussão Mandetta-Bolsonaro, etc, tal, DEM, conspiração do DEM, que eles dizem que o DEM está conspirando, que é o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Ronaldo Caiado, o Mandetta e a Tereza Cristina com o Partido Comunista Chinês. Eles são loucos, só que esses loucos têm a presidência da República. Então a questão que se coloca é como é que nós vamos ficar nessa história toda, como é que nós vamos nos reposicionar no mundo como um país importante, quando nós temos na presidência alguém que coloca em risco a segurança nacional. O subversivo hoje é o presidente da República. Se você pegar a lei de 1983, a lei de segurança nacional, vários artigos você coloca o Bolsonaro. Tranquilamente, se você pegar o Código Penal, artigo 267, você coloca o Bolsonaro. A Lei 1079, 10 de abril de 50, você coloca o Bolsonaro. Quer dizer, as questões legais estão aí. Não adianta empurrar com a barriga. O problema vai estar... Quanto mais nós empurramos, pior é. Primeiro, se nós tivermos um presidente no auge que sabe agir em relação à epidemia, vai ser uma coisa, nós teremos ele. Depois, continuaremos ter ele. Quanto mais a gente estender a epidemia no tempo, e o fim do isolamento levará a isso, nós vamos ter várias ondas, a crise econômica vai ser maior ainda, e a dificuldade de recuperação maior ainda, e a possibilidade de comoção social maior ainda. Ou seja, há uma contradição antagônica, Brasil, Bolsonaro. Enquanto existir o Bolsonaro, o Brasil não sairá dessa situação. É condição sine qua non enfrentar a questão legal constitucional em relação ao psicopata. Né? A PGR poderia fazer alguma coisa, por exemplo, acusá-lo, e aí passaria pela Câmara, um processo de infração penal comum, como determina a Constituição. Lembram do Temer, aquelas 2 vezes que a Câmara recusou? Foi a PGR que encaminhou. Poderia encaminhar. E aí vai para o Supremo. Se o Supremo recebe a acusação, ele vira réu. O presidente não pode ser réu, portanto tem de sair da presidência. Bem, mas vai fazer com Augusto Aras, que é o engavetador geral, ou o Geraldo Brindeiro do século XXI? Também não. Então perceba, quando eu converso com pessoas de importância no mundo empresarial, no mundo político, a questão que se coloca para todos é essa. Você tem uma sinuca de bico, fazer o quê? E está todo mundo de braços cruzados. Coronavírus chegando, já chegaram à vanguarda. 204 mortos só hoje, né? O grande exército não chegou, está vindo, deve chegar semana que vem. E aí começa a ação devastadora, tendo um psicopata na presidência da República, né? Caso único na nossa história, porque não há nenhum caso precedente na nossa história de uma desorganização estatal
tão séria e tão grave no momento de crise sanitária, crise econômica, crise institucional, que sai, torço que não, que tem uma crise social. E essa questão histórica para mim é fundamental, discutir os vários momentos da história, né, correlacioná-los. Daí que eu os convidei ontem para se inscrever no meu curso de História, Ditadura Militar Sem Achismo, a história como ela realmente foi. No dia 22 de abril, quarta-feira, às 8 da noite, webinário, é uma expressão sofisticada, é uma aula, gratuita, ao vivo, 100% online, né? Vamos fazer a gravação, a live ao vivo, né? Evidentemente, se a live é ao vivo, senão seria um absurdo a live gravada. Essa seria ótima, criação brasileira, só igual Jabuticaba. Então, nós vamos ter, vamos passar aqui então a discussão, vocês vão levantando questões, eu vou respondendo o mais rapidamente possível e mais objetivamente possível, então os convido. Só que houve um congestionamento, peço desculpas no sistema, porque para vocês têm de acessar o www.cursosdovila, tudo junto, cursos no plural, do Vila, Vila com 2 Ls.com.br. Houve um congestionamento, o sistema caiu, etc. tal. Desculpem, nós temos lá já um número grande, mais de 6 mil inscritos, né? Conseguimos recompor, então vocês podem entrar, agora a coisa tá bem colocada, tá? E aí nós vamos discutir a questão da ditadura e até certamente buscar fazer algumas relações entre os anos 1964 e 1985 e a conjuntura atual. Bem, é sempre possível estabelecer algum tipo de relação. Bem, vamos em frente, sem desanimar, acreditando sempre no Brasil, porque aquilo que eu digo, sem aquele ufanismo do Conde de Afonso Celso, do Porquê Meu Fã no Meu País, nada disso, nada de ufanismo. O livro de 1900, um dia a gente comenta sobre isso, né? Que ele dizia que a floresta amazônica era tão maravilhosa que você podia caminhar pela copa das árvores, e tão densa que ela era. Mas sem isso, mas nós somos melhores. Vocês estão acompanhando a filantropia, as doações, a mobilização da sociedade. Nós somos um grande país, temos um grande povo, mas temos um psicopata na presidência da República. Aí é o nó górdio. É essa a questão que tem que ser resolvida. Porque o psicopata também não está lá porque ele caiu do céu. Ele imagina que caiu do céu, mas não caiu. Foi produto de um processo eleitoral que não se repetirá nunca mais, o de 2018. E de algumas forças sociais que estavam nas bordas do sistema. Essa gentalha, essa caterva, essa malta, né? Só que essa malta hoje está no centro do sistema. Então, é condição sine qua non hoje para as forças responsáveis da política e da economia retirá-los. E nós estamos mostrando isso com essa ação tão solidária do povo brasileiro. Então, continuando com fé no Brasil, no nosso grande país, mas sabendo que nós temos tarefas políticas. E uma delas é imediata. Não é possível existir Brasil aqui e politicamente, entenda-se, politicamente, ter o Bolsonaro na presidência da República. É necessário usar de todo o arsenal legal, constitucional para enfrentar essa grave crise que nós vivemos. Vamos superá-la. Agora, não com o psicopata que está na presidência da República. Até!